Amém. Acho que é isso, irmãos. Deuteronômio capítulo 8 é a escritura que nós queremos ler para a nossa meditação. Esperamos escurecer, nós tomarmos a nossa ceia. Não estou esquecendo de nada, não é? Estou esquecendo de alguma coisa bem importante. Se vocês acharem, por favor, se põem de pé. Está tudo bem? Estamos prontos para ouvir a palavra? Amém. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Com que finalidade? Qual era o objetivo? Para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, vírgula, ou não. Versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, e nós dizemos amém a ela, Senhor, porque ela é a verdade. O Senhor disse que o sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado. Isso temos dentro de nós, Senhor. Assim, por favor, que a tua palavra ache lugar, guarida no coração dos meus irmãos e irmãs, para que eles possam receber de ti algo que vai fazer eles mais valentes, mais cristãos, mais cristãs, Pai. Tira o Joesley de cena. Este homem desprezível que é o Joesley não pode ajudar ninguém, Senhor. Mas tu podes, Pai, a tua palavra pode. Então, nisso estamos confiados. Isso te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Deus abençoe a leitura de sua palavra, e eu peço que, à medida que a palavra for saindo, você vá dando boas-vindas a ela no seu coração. Lembre-se que a palavra é Deus, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, é Deus, e à medida que ela sai, ela possa achar. Quando eu estava orando acerca disso que vamos pregar agora, e sempre colocando a igreja em oração, Senhor, que através da pregação, eu não sei a necessidade íntima dos meus irmãos e irmãs, mas tu sabes que através disso eles possam receber de ti o que eles necessitam. E algo veio no meu coração, não vou dizer que foi Deus não, tá? Mas algo veio no meu coração e disse, como se falasse comigo, disse, você tem dito
que eles vêm para minha casa para receber de mim, mas quando é que você vai dizer a eles que eles têm que vir na minha casa para entregar algo a mim? E eu acho que é isso, a oração, a adoração, é você entregar sua voz, seu coração, não é só seu tempo, não trata-se só do seu tempo, da sua presença, é entregar a Ele a sua adoração mesmo. Cantamos porque isso é adorar, passa a salva da oferta, porque isso é uma forma de adoração também. Ouvimos a palavra e a maneira como adoramos é confirmar a palavra está saindo e vai entrando no teu coração e você vai dizendo, seja bem-vindo, palavra, esta é a verdade, isso é real, isso está escrito mesmo, e você vai entregando ao Senhor a sua adoração. Dá uma olhada nesse texto que nós acabamos de ler. E te humilhou, e Deus, o Elohim, que andava sobre a cabeça de 2 milhões de pessoas, Deus te deixou ter fome. Olha depois da vírgula que ele diz, que esse mesmo Deus que te deixou ter fome, te alimentou com maná. Bom isso? Esse mesmo Deus que permitiu você ter fome, é o mesmo Deus que Ele que te permitiu ter fome, também vai saciar a sua fome, mas vai saciar a sua fome de uma maneira sobrenatural. Tudo bem, amados? Deus te humilhou, e Ele permitiu você ter fome, mas o fato dele ter permitido você ter fome, é que, olha, Deus poderia ter, ter ido, mandado alguém no supermercado e ter trago um colchão mole, uma fatia de carne, mas a maneira como ele saciou a fome do povo, aí eu vou pôr um princípio aqui então estamos bem para recebermos a palavra, né? Então vamos pôr um princípio: toda vez que o povo de Deus tem fome de Deus, o alimento que Deus envia é sobrenatural. Tudo bem? Então, Ele permitiu você ter fome, e quando Ele foi saciar a tua fome, Ele não saciou com qualquer coisa, Ele saciou com um alimento espiritual, sobrenatural, secreto, para aquela estação determinada. É isso que nós queremos que, veja só, o texto está dizendo para nós, que a razão porque o povo tinha que passar pelo deserto, é que Deus tinha que saber pelas obras deles, como que o coração deles estava. De novo, é uma questão de caráter. Deus quer saber o que está no nosso coração. Quem ocupa a primeira prateleira do nosso coração? Quem que está lá? Você sabe que qualquer coisa que estiver lá que não é Deus, é idolatria. Você sabe disso? Todos sabem disso? Qualquer coisa que estiver nesse primeiro andar aqui, é idolatria. Primeiro Deus, depois sua família, depois seus irmãos, depois você. Essa é a regra estabelecida pelo irmão Brana, e é isso que cremos, é dessa maneira que agradamos a Deus. Deus acima de tudo, depois nós temos os domésticos da nossa casa, depois nós temos os domésticos da fé, e depois nós temos a nós próprios, nossos planos, nosso planejamento. Siga isso e você será bem sucedido, ignore isso, e pode demorar um pouco, mas o seu caminho é a ruína. E eu creio nisso porque isso disse o profeta de Deus, e passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Dá uma olhada no texto. E te humilhou, e te deixou ter fome. O que mais? E te sustentou com um maná. É uma comida sobrenatural? Sim ou não? Então, Ele permitiu você ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Então presta atenção, esse povo, o pai, a mãe desse povo, estava lá no Egito. Caiu algum maná no Egito? Algum maná caiu no Egito? Não. Mas quando Deus tirou eles, Deus vai dar um alimento para eles, que eles nunca tiveram dentro do Egito. Seus pais, lá, os primeiros que começaram na fé,
Eles não se alimentaram disso aqui, porque eles estavam dentro de um sistema organizado. Mas eu tirei você disso, e quando eu tirei disso, você vai provar uma comida que nem teus pais conheceram, e nem você ainda conhecia. Mas eu coloquei uma fome dentro do seu coração, como eu coloquei, eu vou saciar essa fome. E toda vez que Deus vai saciar uma fome que Ele causou em nós, Ele vai saciar de maneira, como é que é? De maneira sobrenatural. Aí o que acontecia? O orvalho caía da madrugada, e de manhã eles tinham que destacar esse orvalho. Aí destacava, com aquilo eles faziam o pão, ora aquele maná vinha e caía no alojamento de Israel. Quando eles iam provar, tinha gosto de carne. Aí eles comiam aquilo, e aquilo era, estou com fome, meu Deus. Eles iam reclamar com Moisés: Moisés, como é que você não tirou do Egito, e lá pelo menos nós tinha alho, lá, não, peraí. Deus está ouvindo o seu clamor, e a sua fome vai ser respondida de maneira sobrenatural. No outro dia, disse o irmão Branham, aquele orvalho caía, e aquele povo, você escreve na Bíblia, né? Aquele povo pegava aquela substância que caía, e eles começavam a comer, e os anjos olhavam um para o outro e falavam: esse povo está comendo a nossa comida. Porque você sabe que maná, diz a Bíblia, era o alimento dos anjos. Deus pegou esse alimento sobrenatural, que era de conhecimento dos anjos, e está entregando para os seus filhos que clamaram a Ele porque estavam com fome. Quem causou essa fome foi Deus. Logo, se Deus causou essa fome, Deus tem que alimentar o seu povo, e cada vez que vai alimentar uma fome que esse Deus colocou, Ele vai alimentar de maneira sobrenatural. Me responda, no teu coração, não tem fome por vida íntima com Deus? No teu coração, não tem fome por você ter uma vida de jejum? No teu coração, não tem fome para você viver os passos que o irmão Branham viveu, que aconteceu nos dias do irmão Branham? No teu coração, não tem fome de ver Marcos 16 funcionar? No teu coração, não tem fome de ver conversões como na casa de Marret Muse? Pois é, os nossos pais, da onde nós saímos, eles não tinham essa fome. Estava tudo certo. Mas quando Deus tirou, Deus vai derramar isso sobre um povo que saiu de um lugar cujos pais nem conheciam esse alimento. Os irmãos entendem? Eles não conheciam esse alimento sobrenatural, porque esse alimento sobrenatural não poderia cair dentro do Egito. Então Deus tira um povo do Egito, e desse povo do Egito, Deus quer ver o caráter deles, e Deus começa a colocar uma fome no coração deles, e eles começam a falar assim: mas espera um pouquinho, Marcos 16 é para hoje. Eu entendi, irmão Bruno falando sobre a terceira puxada, ok, está escrito lá, mas a igreja não é para viver de história, isso tem que funcionar hoje para nós. Aí, você sabe que nenhuma outra coisa sacia o seu coração. Você vai num restaurante e eles falam: mas isso foi para o Dias do irmão Bruno. É uma fome que eu não... Sei que nós estávamos numa viagem, morrendo de fome, aí dirigindo, amor, estou com fome, meu Deus do céu, nós vamos parar aqui, um deserto absoluto. Ela vem me oferecer um cube social. Eu não quero um cube social, eu quero arroz, feijão, com lasanha, batata, eu ia falar Coca-Cola, mas esse ano não pode mais. Eu não quero um cube social. É uma fome que o cube social, uma bolachinha, um negocinho que gruda no céu da boca, não vai me saciar. Eles vão dizer para você assim: isso aí foi, é só o que tem hoje, meu querido. Vira à igreja, dá seu dinheiro, diz um amém e vai embora. Só que Deus colocou uma fome no seu coração, que você fala: não pode ser isso. Tem que existir um povo de oração, tem que existir alguém que jejue na face da terra. Marcos 16 tem que funcionar, pelo amor de Deus, porque é a palavra de Deus. Tem que haver uma terceira puxada que funcione agora. Não, isso foi para o Deus do profeta. Isso não foi só para o Deus do profeta, mas isso vai ser para depois do milênio, tá? Desculpa, mas isso não mata a minha fome. Isso está escrito carne num papel, e eu com o meu papel, eu estou comendo papel, não estou comendo a carne que está lá. Isso não sacia. O papel da Bíblia está muito bem para o nosso conhecimento. Um quadro pintado aqui é muito bom, mas tem uma fome que Deus colocou lá, que é uma fome para tirar Deus da história e colocar Ele aqui hoje,
agora, no meio do povo de Deus que crê nisso. Agora, a maneira como Deus vai responder uma fome que o próprio Deus colocou no seu coração, a resposta dele sempre é uma coisa, sempre. Um homem não pode te dar isso, uma igreja não vai te dar isso, um companheirismo não vai te dar isso. Isso tem que ser uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Por quê? Por que dentro de você não tem um negócio que você fala assim, não, tá bom, não é para hoje? Serve dizer para você que não é para hoje? Isso vai te fazer dormir bem? Não vai. Por que você não tem uma visão da mensagem da Bíblia que diz assim, não entendi, isso foi para o irmão Brana, hoje nós vamos viver uma vida simples, e vamos aqui, Deus tem que me ver aqui na igreja e tal. Por que isso não te sacia? Acabamos de vir de um lugar que o irmão vira e fala assim, não, mas eu estou indo na igreja, meu coração está bom, então está tudo bem. Se está na doutrina, não está, não sei o quê, está tudo bem. Por que seu coração não é assim? Por que no seu coração tem uma fome por Deus mesmo? Porque no seu coração você não aceita a sua vida de qualquer jeito. Tem algo lá dentro que tem fome por uma vida santa, real, verdadeira. Por que para você olha para si, você sabe que você não tem caráter, você sabe que você não tem caráter. Talvez sua esposa também saiba, talvez seu marido também saiba, mas você sabe dentro de você que se largar sozinho com uma tentação, você vai cair. Que na primeira oportunidade que você tiver para saciar os seus prazeres, você vai fazer. Que na primeira estressezinho que você passar, você vai abrir a sua boca e você vai fazer algo. Você sabe disso, mas mesmo com isso, você poderia, mesmo sendo assim, você poderia dizer assim, não, ok, estou indo na igreja, está tudo certo, estou indo lá, assisto o culto, mas isso não basta, isso não sacia a sua fome, isso não sacia a sua sede. É porque essa fome quem colocou foi Deus. E se foi Deus que colocou, a forma dele responder tem que ser sobrenatural. E a forma como Deus respondeu os filhos de Israel, que ele deixou passar fome, foi que ele pegou um alimento que só existe no céu. Tem um pãozinho de mel que vem do mercado, está escrito assim, maná, mas não é maná. É só a marca, sabe, né, que a Bíblia diz que tinha gosto de mel, mas aquilo não, aquilo é falso, aquele maná. Porque o verdadeiro maná descia do céu, entende? Aí o povo comia aquilo. Isso aqui nunca teve no Egito, isso aqui nunca. Então Deus fala assim, então os seus pais não conheciam isso. Então eu sei o que aconteceu com os nossos pais, eu sei o que aconteceu com os irmãos que defendiam essa mensagem por muitos anos, e eventos sobrenaturais, mas hoje Deus tem que dar à igreja algo que realmente seja sobrenatural. E sabe uma coisa, não é um pouquinho ali, um pouquinho não, é sobre o acampamento dos filhos de Deus, que aquele orvalho desce, no outro dia eles saíram, aquele negócio estava lá, eles tinham que quebrar, aí eles comiam, meu Deus do céu, e o que caía hoje não podia deixar para amanhã, porque o que deixava para amanhã bichava. Então todo dia tem que ser um alimento novo, todo dia tem que ser algo novo, e novo, e novo. É o mesmo maná, só que ele é novo. É a mesma palavra, mas é nova. É a mesma festa das trombetas, mas quando lê, é nova. É o mesmo futuro lar, mas quando você lê, está nova. Por quê? Porque todo dia isso vai se renovando, e renovando, e renovando, e renovando. Isso nada mais é do que, disse o irmão Brana, um maná escondido, que só o sumo sacerdote podia comer, e hoje está na mão de toda a igreja. Então os irmãos entendem que Deus colocou uma fome que não seria respondido com o alimento que os pais destes receberam. Os irmãos entendem isso? Todos entendem isso? Os seus pais não conheciam isso, nem vocês conheciam, mas quando vocês vieram, quando vocês começaram a sentir fome, o fato desta fome vir de Deus, faz com que o próprio Deus sacie essa fome, mas de uma maneira sobrenatural. Esse é um princípio posto, certo? Tudo bem, irmãos? Eu tenho que esperar escurecer, então eu vou pregando aqui até escurecer, então preste atenção. Pensa comigo, pensa comigo assim, vamos pegar um exemplo na Bíblia. Vamos pegar Davi. O que aconteceu com Davi? Saul estava perseguindo Davi.
E por muitos dias, Davi, fugindo de Saul, foi subindo montanha, descendo montanha. E lá em 1 Samuel 20 para o 21, porque o que eu quero dizer agora está no 21, Davi tem fome. Só que nós acabamos de falar que se essa fome é uma fome colocada por Deus, o alimento que Deus vai dar para saciar essa fome é um alimento sobrenatural. Então Davi sente fome. O que Davi vai fazer? Davi sabe que pode faltar comida, pode faltar pão em qualquer casa de Israel. Mas no templo não. Aí ele fala para os seus homens: vamos para o templo, porque no templo tem pão. Porque você sabe que existe uma ordem em Levíticos no capítulo 20 mesmo, quando fala, na nossa Bíblia está escrito assim, os pães da preposição, mas não é muito bem isso. Na verdade, como o judeu chama esse pão, é o pão da presença. Era um pão que ficava na presença de Deus. Tem comida melhor? Não tem comida melhor. Só que o templo tinha o pão normal, o pão francês aí, o pão cortou, jogou a mortandela. Davi chega lá, Aimeleque, o sacerdote, sai, parece clichê, né? A gente bate na casa do irmão e fala: tem pão aí? Mas foi o que Davi fez, na verdade mesmo. Davi chegou lá e falou: tem pão aí? Explicou: eu estou numa missão do rei. Mentira, não estava fugindo do rei. Eu estou numa missão do rei, eu e os homens estamos há muitos dias com fome e tal. Está me ouvindo, né? Tem pão? Aí o sacerdote fala assim: não, o pão comum acabou. O único pão que tem é o pão da presença de Deus. Agora, o que era esse pão? Esse pão era assim. Irmãos, vão me ajudar. Esse pão é que assim, esse pão era colocado na presença de Deus, e ele ficava na mesa, na presença de Deus, quantos dias? 7. Então veja só, o pão estava lá no primeiro dia? Sim ou não? Podia comer? Não. No segundo dia, o pão estava lá? Sim ou não? Podia comer? Não. Na terceira era, o pão estava lá? Podia comer? E na quarta? Não. E na quinta? E na sexta? Mas no Shabat, no sétimo dia, o sétimo dia era o dia da troca, era o dia que se renovava. Esse pão era um pão que permanecia na presença de Deus. Era um alimento que ficava ali e que não podia ser comido no primeiro dia, nem no segundo, mas quando chegava no sétimo dia, podia-se comer esse pão. Só que não apenas ele. No sétimo dia ia-se comer o primeiro pão, o segundo, o terceiro, quarto, quinto e o sexto. Ou seja, o alimento do sétimo dia, na verdade, é um pão que estava no primeiro, mais o pão que estava no segundo, mais o pão que estava no terceiro, mais o pão que estava no quarto, no quinto, no sexto, e o sétimo próprio. Faz sentido? Te diz alguma coisa isso aqui? Ok. Quando Davi chega para conversar com o sacerdote, ele fala assim, eis que faz 3 dias
Porque o sacerdote vai fazer uma pergunta para ele, ele vai falar que quando ele saiu de lá, foi há 3 dias atrás, ou seja, foi aqui, ó. Ele saiu aqui, passou esse dia, mas no dia da troca, Davi estava no templo. E ele foi ao templo atrás de pão comum, que era um pão que ficava no átrio ali, que nem nós temos aqui na despensa, aqui, ó. As famílias podiam, qualquer uma delas podia, mas esse pão, ele ficava, aonde que ele ficava? Aqui está o templo. Aqui está a porta, aqui, ó. Entrou, esse primeiro estágio qual que é? Átrio. Aqui é o lugar santíssimo. Aqui era o santuário, certo? E o santuário, os irmãos sabem que era separado, teve esses pontos. Aqui dentro, ficavam os pães da presença. Aqui só entravam os coatitas, o povo dentro do sacerdócio de Levi, que podia comer desses pão. Tudo bem, irmãos? Agora, aqui tinha pão comum. Quando Davi chega lá, o sacerdote fala para ele assim, ó, o pão comum acabou. Então, você vê que para nós, não serve mais, irmão. Eu vou dizer assim, ó, mensagem comum. Vai saciar a tua fome? Vou pregar nessa noite que Deus é contigo, que nem o mal vai te deter, e que não sei o quê, e que o boleto vai se desfazer na chuva, e que essa conta vai... Embora isso seja maravilhoso, mas isso vai ajudar a sua alma, isso vai saciar a sua fome. Então, isso para nós acabou. Sim ou não? Acabou. O sacerdote fala assim, ó, só tem o pão da presença, da preposição, que só o sacerdote pode comer. O que Davi fala para ele? Não, vamos respeitar a lei de Deus, porque a lei de Deus diz que qualquer homem que comer esse pão morreria. Mas o que Davi faz é trazer ele. Que coisa, tudo bem, a gente sabe, né? Porque Davi, da tribo de Judá, Jesus, o sumo sacerdote feito da tribo de Judá também. Então a gente sabe que tem uma ligação ali entre um outro, mas o que eu quero falar aqui não é nesse ângulo, eu quero falar em outro ângulo. Que é assim, você entende que esse pão, por 7 dias, até o sábado, ele ficava preservado de maneira sobrenatural. Porque ele era um pão que ficava onde? Que era destinado, na troca do 7º dia, só para o sacerdote comer. Mas você entende que a fome de Davi vai ser saciada por um pão sobrenatural? Não é esse o princípio que nós falamos? Que se a fome vem de Deus, a maneira que Deus vai saciar essa fome é de uma maneira sobrenatural. Você entende que pão comum, mas esse pão sobrenatural que estava lá dentro, Davi fala para o sacerdote, não, traz esse mesmo. Traz esse aí, que é esse aí que nós vamos comer. E aí o sumo sacerdote fala assim, não, vocês não podem comer esse pão. Ele até fala assim, ai se os rapazes que estão entre você tivessem... Meu Deus, eu amo a Bíblia. Porque quando nós olhamos a Bíblia sob o óculos da mensagem, tudo faz muito sentido. Porque o sumo sacerdote fala para ele assim, ó, você vai comer o pão é meu, mas tá bom, então eu vou interceder por você, eu vou fazer com que esse pão passe por mim e chegue até você. Mas os rapazes, se eles tivessem se abstido, se eles tivessem se abstido mesmo de mulheres. Se eles se absteram de mulheres, eles estariam aptos para comer esse pão da onde? Aí Davi fala, não, esse povo que está comigo, já abandonou igrejas há muito tempo.
Eles já estão fora de unção de igreja, negócio de igreja, tá? Eles já estão fora dessa unção há muito tempo, eles já estão consagrados. 3 dias já eles vêm, sem contato nenhum com mulher. Aí o sacerdote fala, não, então tá. Já que vocês estão santificados, eis aqui o pão. Aí por que as pessoas nunca vão comer desse pão aqui, Porque elas não estão santificadas. Agora, eu queria muito que essa palavra, que eu estou falando assim, entendi, pastor, eu saí da igreja, entendi, eu saí da denominação, então quer dizer, eu sou um desses, eu sou um desses que saiu da denominação, então eu estou livre de, então, é isso, mas tem uma outra coisa que eu queria falar para você assim, eu queria que nós estivéssemos santificados da cabeça, das ideias, santificado dos dogmas. Santificar quer dizer, o que quer dizer? Separar. Santificado das ideias, santificado das bagagens, santificado do eu acho, santificado daquilo que prendeu de fulano de tal, santificado do que inseriram em nós, santificado da vacina que deram em nós, santificar, se esses homens tivessem santificado de mulher, eles poderiam comer da presença de Deus, mas a mulher não estava com eles, está entendendo? Porque as mulheres não estavam com eles estavam em guerra, mas mesmo que as mulheres não estivessem com eles, se eles tivessem em algum momento tocado nessas mulheres, dentro daquele período, vou dizer assim, a substância daquela mulher acompanharia o espírito daquele homem, me entende? Então, eu estou vendo aqui que não tem mulher com vocês, mas, se vocês tivessem se santificado, vocês poderiam comer desse pão. Quer dizer, não importa se estamos dentro da igreja ou fora da igreja, se contaminamos com ela, isso nos acompanha quando saímos dela também. Mas, se nós tivéssemos santificados disso, se nós disséssemos para Deus assim, não, Deus, toda a minha ideia, eu rendo a Ti, Senhor. Toda a vacina que eu tomei, contra isso, contra aquilo, todos aqueles ensinamentos que não me levou a lugar nenhum, eu sacrifico isso, Senhor, eu me abstenho disso, Senhor, porque daí você não tocou em mulher. Aí Davi disse, não, eles não tocam, não, nós já estamos, ele se absteve de mulher, eles podem comer do pão. Davi pega aquele pão, que só o sacerdote podia comer, ele não pega o pão do 7º dia apenas, no 7º dia ele pega o pão da primeira era, da segunda, da terceira, da quarta. E sabe o que Davi faz? Davi pega, esses pão estão tudo assim, na bandeja, mas Davi pega e mistura tudo. Ele liga um pão com o outro. Sabe o ministério que faria isso? Ligaria um ponto com o outro, assim, O pão que estava lá na ponta, nunca chegaria aqui perto, antes do 7º dia. Mas o que ele fez? Ele pegou esse pão, colocou junto desse aqui, pegou esse aqui, colocou junto desse, picou tudo, e os homens que estavam comendo ali, comia o alimento que Paulo pregou, o alimento que Irineu pregou, o alimento que Martim pregou, o alimento que Columba pregou, que Lutero pregou, que Wesley pregou, e o que Deus enviou para esse tempo do fim, que é ligar uma coisa a outra, não negar uma coisa a outra, ligar uma coisa a outra. Por isso, o irmão Branham disse que naquele período, que nós vermos os nossos irmãos, nós não teremos estranhamento de doutrina. Vocês creem nisso aqui? Não. Porque eles vão dizer assim, isso é exatamente o que nós pregávamos lá nos dias da arena, que não era para aceitar isso aí mesmo. Vocês continuam preservando isso aí? A gente continua preservando isso aí. O grupo de Paulo estará lá, então o meu também vai estar, e eu faço parte desse grupo, porque eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. Então, ora, ele toma desse primeiro pão, aqui no 7º, e distribui para o povo comer. Mas é um povo que se absteve do quê? Do quê? Vocês estão murcho? Do que ele se absteve? Bom, tá. Não é só que... Não, eu não pertenço. Não. É porque o fato de eu ter deitado com uma mulher 3 dias me acompanha a mim.
aí eu estou aqui, mas eu não estou santificado, para dizer, eu não estou, aquilo da mulher está em mim. O componente da mulher está em mim, o componente da igreja está em mim. Mas Davi olha e fala assim, não. Esses homens aqui já se abstiveram disso. E ainda mais hoje eles se abstiveram. Cadê? Deixa eu achar essa passagem. 1 Samuel. Eu tenho que esperar escurecer, então, aí é com o tempo, né? 1 Samuel, capítulo 21. É 21. Isso, vamos voltar 4. Ó. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Aí olha o que ele fala, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Aí olha, os vasos dos moços eram santos e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da preposição, que são os pães da presença, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia que se tivesse se tirado. Ou seja, o dia da troca, oh meu Deus, o dia da troca era esse dia em que Davi aparece. Então Davi está aqui com os homens, ele está vendo a troca, mas mesmo na troca, onde está entrando um novo pão, e o sacerdote comeria o pão das todas as demais eras, junto com essa daqui, de vez deste autorizado, que pela lei ele deveria comer, acontece que Davi, agora presta atenção no que eu vou falar, está escuro aí fora, hein? Não, então não tem que fazer, então estou pregando, hein? Tá bom? Tá bom? Havia uma lei, quer dizer, ele tem que comer, Davi quebra essa lei, e ele vai comer o pão no dia da troca, no dia que se pode comer todos os pães, onde outro vai estar aqui. Então ele quebra essa lei, e ele come o pão sobrenatural da presença de Deus. Ou seja, a fome que Davi tinha, foi saciada por pão sobrenatural. Os irmãos entendem isso? A fome que ele tinha, deu a ele um pão que um homem comum não poderia comer. Ele não podia comer aquilo lá. Mas a fome dele exigiu mais do que algo que qualquer outro homem pode ter. Você entende que a fome que Deus colocou no meu coração, no seu coração, vai ser saciada por um alimento que não é o que os homens têm. Tem que ser algo sobrenatural. Porque se não for algo sobrenatural, que te mude, que te quebre, que te humilhe, o resto, os outros homens também têm. É o pão comum que todo mundo poderia comer. Mas aquela fome que Davi tinha, que oxalá seja a nossa fome, fez com que ele quebrasse uma lei. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor isso aí, segundo as palavras do irmão Brana. Fez com que ele quebrasse uma lei e comesse um pão que não era autorizado a ele comer. E Deus não fez nada. Deus não puniu Davi, Deus não castigou Davi, Deus não fez o fogo consumir Davi, Deus não fez nada. Vou dizer para você, porque foi o que o irmão Branham disse. Quando Davi tomou aquele pão e comeu com os seus, o que Deus fez foi se alegrar, porque Davi estava cumprindo um tipo que logo depois se repetiria, mas que na verdade está falando de nós aqui hoje, porque a palavra de Deus, ela não é para ontem, ela é para hoje, ela é para agora. E por isso que eu digo, se você tem fome de Deus, a resposta desta fome, ela tem que ser sobrenatural.
Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, se tem uma fome por algo que é acerca do Pai, é porque foi o próprio Pai que colocou esse fundo dentro de você, para você clamar, meu Deus. E se tem um fundo que clama? Tem um fundo para responder. O fundo que responde é diferente do fundo que clama? É o mesmo fundo. Então, se tem uma fome de algo, existe esse algo em algum lugar para você se alimentar daquilo. Eu tenho fome de uma maçã, porque existe uma maçã. Eu tenho fome de... Eu tenho fome disso, ok. O povo do Egito não sabia o que era maná. Como eles teriam fome de uma coisa que eles não sabem? Mas eles sabiam que já o alho eles não tinham. Aí eles olham para o deserto. Deixa eu perguntar para você. No deserto tem McDonald's? No deserto tem um freezer com um monte de refrigerante, água? Tem? Tem água no deserto? Tem comida no deserto? Aquele povo estava andando ali e falou assim: nós vamos comer o quê? Porque no Egito tinha um mercado lá, super alho, alguma coisa, e vendia o alho, e vendia a cebola, e vendia os alhos porosos, e vendia tudo aquilo. Mas eles estão no deserto, eles estão num lugar que Deus trouxe eles para testar o caráter deles. E nesse lugar que Deus trouxe eles para testar o caráter deles, não tinham o que comer, não tinham o que beber, só que eles continuavam tendo fome e continuavam tendo sede. Certo? E Deus não falou assim: não, calma, não. Deus esperou aquele povo clamar a Deus. E o povo clamou e disse: temos fome. E aquela fome foi Deus que pôs. Falou: então agora eu vou alimentar com vocês algo que vocês nunca viram na denominação. Algo que o Egito nunca poderia produzir. Está me entendendo? É um tipo de vitamina que nunca um sistema pode ter, porque o sistema é morte. É um tipo de uma textura, e ele te satisfaz de uma maneira como vocês nunca viram no Egito, e nem seus pais experimentaram. Aí no outro dia, eles vão dormir um pouco com a barriga roncando, mas Deus já estava na cozinha. Aquela menininha perguntou para o irmão: como que funcionou isso? Os anjos tinham, né? Falou: eu não sei, quando foi alimentar esse povo, quando foi alimentar Elias, não sei, talvez Deus tenha uma grande cozinha no céu, e tem garçons que são anjos, e eles estão enviando, e a menininha fitada no irmão Brano, assim, então, o alimento desce e tal. Eu sei que no outro dia eles acordaram, a comida estava lá, e não era alho, e não era cebola, era o alimento de anjos. A resposta à fome que Deus colocou naquele povo, e que eles não tinham recurso, porque eles estavam no deserto. Onde é certo, não vai? Misto quente, onde tem misto quente? Não tem misto quente. Então a maneira como Deus respondeu aquilo foi de uma maneira sobrenatural. Responda-me essa sede no teu coração, esta fome, que você poderia, tá bom, não é para hoje, então tá bom, não é para hoje. Você poderia ser assim. Você poderia ser alguém satisfeito, você poderia ser alguém que falasse assim: não, tá bom, todo mundo está sendo assim, eu vou ser assim também. Está todo mundo indo por esse caminho, eu vou por esse caminho. Então está todo mundo satisfeito com isso aqui, com esse tipo de vida? Por que não é? Por que não é assim? É porque Deus colocou uma fome que só Ele pode responder. E quando Ele responde, Ele vai responder de maneira sobrenatural. As crianças compraram um negocinho para as crianças montar. Eu peguei e escondi uma peça, coloquei uma peça. Então elas montando, monta, e está faltando uma peça, a coisa não encaixa, encaixou, foram fazendo tudo quadrinho assim, aí só ficou a estrelinha faltando, a estrelinha está no meu bolso. Eu sei que se eles quiserem terminar o quadro, eles vão ter que buscar o pai. E eu fiz isso propositalmente, porque eu queria que viesse através de mim e falasse: pai, o senhor é só para completar o quadro. Deus é assim. Deus que te fez, sabe, você pode ir na igreja, você pode fazer o que você quiser, mas tem uma fome aí dentro, e a peça está com Ele para fechar as coisas, para te dar sentido, te dar propósito, para guiar a sua vida, para mostrar a vontade perfeita de Deus para você, nos seus passos, naquilo que Ele quer que você faça, naquilo que Ele quer que você seja. Ele está esperando. Isso os nossos pais não tiveram no Egito. Esse tipo de comida eles não tiveram lá. Esse tipo de resposta sobrenatural eles não tiveram lá. Era só alho, era só barro, era só o tempero que tinha no Egito. Mas agora Ele tira o povo da culinária egípcia e coloca na culinária angélica. Está me entendendo isso? Comida de anjos. Coloca na mesa deles para eles comer. Como que planta isso aqui? Não planta. Mas como é
qual é o livro que o senhor leu? Parece que então não está em livro nenhum. Mas onde que... Não, então não está em lugar nenhum. É que isso aí é um anjo mensageiro desceu do céu. Ele era detentor do 7º selo, entregou para nós, e agora nós estamos comendo esse corpo, palavra do Filho do Homem, que não pode ser produzido por nenhuma mente. O Nicodemos lá não pode produzir, o Malafaia não pode. Você não pode. Porque isso não vem de uma academia teológica, isso não vem de uma placa denominacional, isso não vem do estudo de um livro, isso não vem do grego, do hebraico, isso vem da mente de Deus, diretamente para a sua igreja, porque é nesse alimento que nós encontramos a chave para derrubar os gigantes dentro do batismo do Espírito Santo. Por isso que o irmão Branham disse, qualquer alimento que o púlpito pregue que não venha desse alimento, nunca vai te levar para lá, porque isso aqui estava no Egito. Tá? Aí você sabe que isso, eu digo de novo, quando Davi responde assim, não, mas esses moços, eles se abstiveram de mulher, então eles são aptos a comer esse pão, e não são, porque a lei proibia eles comer, mas digamos, quando o sacerdote diz, se eles tivessem, pelo menos se não tivesse tocado em mulher, disse, não, mas eles... Porque se eles tivessem tocado, eles não poderiam comer aquele pão. Eles carregariam identificações daquela mulher em si. Então, embora não estavam com a mulher, mas carregariam algo da mulher em si. Embora não estão fora de denominação, mas carregam elementos da denominação em si. Isso aí não presta. Aquele povo que saiu do Egito, não se engane, tá? Aquele povo saiu com a mala cheio de alho, cheio de cebola e cheio de tempero do Egito. Aí a fila começou a andar, 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, mais mulheres, mais filhos, mais animais. Começou a andar, todo mundo andando. Estou com fome, o que você tem aí? Barrinha, clube social aqui, ó. Pega. Comeram. Daqui a pouco, tem mais? Tem mais alguns aqui, mas para a família, tá bom. Tem mais? Quer dizer, eles começaram a sua jornada, mas mesmo na jornada eles estavam comendo coisa que eles trouxeram do Egito. Aí como Deus é um Deus muito paciente, Deus só cruza os seus braços, uma hora vai acabar. Essas ideias, vai ver que não funciona, vai ver que não serve para nada, vai ver que nunca mudou, nunca ajudou, nunca tornou um cristão, nunca fez um homem de oração, nunca fez... E uma doutrina que não te muda, ela é falsa. Um ensinamento que não te muda, ele é falso. A coisa não é o texto, a coisa é a carne. É esse texto estar revestido de carne. Não esqueça isso. Então, Deus não tem pressa. Vocês podem chegar lá em 3 meses. Mas se vocês querem 40 anos, então a opção é de vocês. Ô vizinho, você tem aí um pouquinho do açúcar lá? Tem. Tem alguma coisa para comer? Que acabou. E aí? Acabou também. E aí? Acabou. Ô Moisés, nós estamos com fome. Por que você nos tirou do Egito, se fosse para nós passar fome no deserto? Com as nossas forças nós tentamos aqui, mas tudo isso aí não serviu de nada. Ó que nós sem nada. Porque não vai adiantar de nada, tá bom, irmãos? A gente pode seguir com as nossas ideias, com o nosso jeito, com as nossas interpretações, com o nosso orgulho, com o nosso... Só que no final é assim, não vai funcionar de nada. Nós vamos ter que recorrer a Deus. E quando nós recorrermos a Deus, a resposta de Deus para a nossa fome, que Ele deixou acontecer, vai ser uma resposta sobrenatural. Crê nisso? Mesmo, de todo o coração, você crê nisso? Aí o que aconteceu? Davi pegou o pão, no 7º, pegou o pão do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, misturou tudo. Então, embora ele estava comendo no 7º dia, mas ali tinha a doutrina contra os nicolaítas do primeiro pão. Tinha ou não? Embora ele estava comendo no 7º dia, mas ali tinha partes do pão contra o balanismo da segunda era. Tinha ou não tinha? Embora ele estava comendo no 7º dia, mas aqui tinha um pouco da doutrina anti-Jezabel. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Embora ele estava comendo no 7º dia, mas aqui tinha o mesmo ímpeto em defender a verdade e ir para a arena se for necessário, como foi no dia da arena. Tem ou não tem? Embora estava no 7º dia, mas tinha o protesto de Lutero, tinha as portas abertas de Wesley, a força do evangelho,
e a própria mensagem do sétimo dia, que é a revelação dessas outras pontas que ficaram soltas. Ele pega isso, e isso não é só para mim. Isso é para vocês. Isso não é só para você. Isso é para nós, é para os demais. Você toma desse pão e você vai alimentar outros que também não estão contaminados com mulheres. Porque se eles estão contaminados com mulheres, eles não podem receber esse pão sobrenatural da presença de Deus. Me entende isso? Mas se eles não estão contaminados com mulheres, esse pão é. Sabe o que acontece nesse texto? 1 Samuel 21? Que após Davi quebrar uma lei, que ele não podia comer, e Jesus vai dizer que ele não podia comer. Olha a sequência do texto. Então, os irmãos entendem assim, deixa eu explicar dessa forma assim, ó. Olha lá, está claro ainda, tá? Deixa eu explicar dessa forma. Vou pôr assim, ó. Aqui está Davi, ó. Davi está com fome. Aqui tem os homens que estão com ele. Ele chega no templo. Aqui está a porta do templo. O pão comum, vou pôr assim, ó, pão comum. Ele pode comer? Pode. Os irmãos entendem que esse pão acabou, que esse pão que está aqui, que é o pão da presença, existe um selo aqui dentro, selo, que não permite ele comer desse pão. Todos veem assim? Entende isso? Que aqui tem uma coisa que sela. O que é um selo? Eu pego uma carta, ela está selada, aquele selo impede que eu veja o que está dentro da carta. É ou não é? É isso? É? Então o selo, ele impede. Jesus morreu, colocaram um selo romano, o selo impede você ver o morto. Está na pedra, está um selo lá. Não é para você ver o morto, está selado o negócio. Então, você abre lá um negócio lá, eu estou falando muito de comida, né? Estou querendo perder peso, estou falando de comida, tenho que parar pegar outros exemplos que não está dando certo. Mas, digamos, última vez, pega um negócio, tem um selo, está te impedindo de ter acesso àquele negócio. Você entende que Davi, até aqui ele pode ir, mas para comer desse pão, tem um selo aqui, e esse selo é uma lei, que diz que o homem comum não pode comer desse pão. Porque isso é um pão sobrenatural que só os levitas coatitas poderiam comer. Mas como esse homem está com uma fome que Deus colocou, Deus tem que alimentar ele de maneira. E aí, isso aqui rompe esse selo e dá acesso para ele comer do pão sobrenatural. Todos entendem isso? Dá para entender assim? Que a fome que colocou sobre ele, não dá para comer só a coisa comum. Faz com que rompa-se um selo e dê acesso a ele um pão que ficou 7 dias na presença de Deus. Aí, obviamente Deus está pondo um tipo aqui, para o profeta, para o pregador aqui hoje usar, para que seja aplicado na sua vida. Quando Davi termina de comer, Davi fala assim: você não tem aí alguma espada ou alguma lança? Lembra dessa história? Meleque, tem. Tem aquela que você cortou a cabeça de Golias. Está guardada atrás de um éfode. O que é o éfode? O éfode é a roupa do sacerdote. Quer dizer, na roupa do sacerdote ele estava embrulhando a espada. Serve. A resposta de Davi, pode ler. 1 Samuel 21. Não tem melhor que essa. Não tem uma semelhante a essa. Não podia ter melhor do que essa aqui. Ou seja,
Davi não somente come de um pão sobrenatural, mas depois que ele recebe um alimento que para ele estava selado, Deus também põe na mão dele uma espada. Mas essa espada só está na mão dele por causa disso aqui, ó. Por causa da fome. Certo? Então olha só, a fome veio. Davi teve que se mover. Ele lembrou do templo. Aí ele sabe que tem um pão selado para ele, é um alimento selado. Esse aqui acabou. Aí ele vai romper essa lei. Esse selo vai ser rompido e ele vai comer. Enquanto ele está mastigando aquele pão, que é um pão sobrenatural, certo? Nós concordamos com isso, né? Pão sobrenatural. Ele acabou com ela mastigando e vai dizer, não tem alguma lança, alguma espada aí? Porque agora que nós estamos abastecidos, nós precisamos batalhar. Aí o Américo fala, tem. Essa espada que tem aqui, é uma lá que há dias atrás, criou olhos numa criança que não tinha olhos. Essa espada já foi usada para derrotar demônios lá atrás. Foi ou não foi? Foi. Essa espada que está ali foi aquela lá, Davi, daqueles dias lá, que um homem com a perna menor que a outra, e quando essa espada foi usada, cortou a cabeça daquele demônio que mantinha aquele irmão enfermo, foi usado, o pé dele cresceu diante da audiência, já foi usada. Essa espada que está embrulhada agora nas roupas de um sacerdote, já foi usada. Ela já foi usada, esquilos já foram criados para essa espada. Foi ou não foi? Parece inútil, mas as tripas de um peixinho boiando no rio, o irmão Bruno pegou ele e fez assim na água, e ele estava inteiro. E disse, peixinho, te dou a vida em nome de Jesus Cristo. Essa espada já foi usada, e já foi muito bem usada. Só que nós precisamos dela agora. Nós precisamos dela hoje. Você percebe que a sua fome de Deus não só vai te dar o alimento atrás do selo, mas também vai pôr uma espada na tua mão. Aquela que está na mão da noiva agora. Que lá derrotou Satanás e que agora também vai derrotar Satanás. Que lá curou as enfermidades e que hoje também cura enfermidades. É a mesma espada ou não é a mesma espada? Falou assim, então, aquela que você cortou a cabeça de Golias e levantou a cabeça dele diante do povo, é essa mesma que está aqui. E é a espada que eu quero. É aquela que tirou o paralítico lá na cadeira de roda da audiência do Mombrana, que abriu os olhos do céu. É essa daí que eu quero. Aquela que converteu 2 meninos que estavam zombando. É essa espada. Não tem melhor que essa. E não tem melhor que essa. Não tem melhor que essa. Pode procurar. Não tem nenhuma que é melhor que essa daqui, ó. Nenhuma que substitui essa daqui. Porque o mesmo que ela fez lá. Agora, essa espada só caiu na mão dele porque a fome levou ele até romper o selo, até ele comer um pão sobrenatural. E o pão sobrenatural levou ele a tirar, quase aqui na linha aqui, ó. Quase na linha aqui. A espada envolto do éfode, atrás do éfode. Aí Davi sai de lá alimentado e com a arma certa, que já foi usada. Bom, isso aqui já está testado. Nós não estamos testando isso aqui. Isso aqui já está testado. Certo, irmãos? Essa Bíblia aqui já está testada. Isso aqui, ó. Você vai comprar um carro, lá está o selo do teste. O que eles fizeram com aquele carro? Bater aquele carro da lateral, na frente, traja, capotar aquele carro, e tudo funciona, o airbag funciona, a chance de morrer não tem. Então eles vão vender esse carro, a velocidade essa Bíblia já foi testada, já foi queimada, já foi triturada, já foi assim, e ela segue sendo a verdade. Nós não estamos testando essa mensagem. Essa mensagem aqui já foi testada. O sistema eclesiástico já tentou matar essa mensagem muitas vezes, mas ela está aqui, velada de carne humana, em cada um de nós, e ela vai funcionar de novo. Aquela espada usada é uma lâmina já testada. Isso aqui não é novo. Isso
Isso aqui não é, nós não estamos descobrindo a roda, descobrindo que, nossa, não, isso aqui já foi testado. É que muita corrupção veio e tal, nós queremos sair desse lamaçal de corrupção, mas, viu, eu estou comendo esse alimento, mas não tem nada aí, um punhal, porque eu vou sair, eu tenho a luta, eu tenho cabeça de demônio para cortar lá em casa, lá, de vizinho, de parente, que converso, não tem isso aí não, mas sabe o que tem? Tem uma que está lá, foi usada até 65 e tal, está embrulhada aí. Não tem melhor que essa. Porque aquela mesma obra que foi feita lá, é essa mesma obra que eu preciso fazer aqui agora. É o que precisamos ou não é? Não é o mesmo? O mesmo que nós precisamos? Ou serve um quadro da coluna de fogo aqui? Ou nós queremos a coluna de fogo aqui? Nós queremos a coluna de fogo aqui. Só que o que te levou a isso foi fome. Nós conhecemos bons irmãos e boas irmãs que eles não têm isso aqui, ó. Pega uma pessoa com depressão, a primeira coisa que ela faz é deixar de comer. E tem alguns que são enfermos, eles não sentem fome de nada, eles não sentem fome de cultuar. Por isso que eu louvo a Deus, irmãos. A semana que nós tivemos 8 cultos seguidos, de domingo a domingo. Irmãos que gastando e fielmente puderam. Eu sei que outros trabalham, não poderiam estar, se pudessem estariam também. Por quê? Porque tem uma fome, eu tenho fome, não é só de aprender, não, é fome de adorar, fome de mostrar a Deus que, ó, Deus, estou aqui, Senhor, me prepara para isso, me ajuda para isso, Senhor, eu tenho coisas a enfrentar. É pela sua fome que Ele vai te dar um pão que é sobrenatural, é pela sua fome que Ele vai te dar uma espada que já foi usada, para te dar a mesma vitória que obteve-se lá. E é isso que eu creio. Você crê nisso? Irmão, eu não sou incrédulo, eu creio na Bíblia, eu creio nesta mensagem, eu oro, eu estou vigiando, eu estou esperando os mesmos resultados, eu não estou esperando outra coisa. Assim, vamos orar, oramos, espero que funcione. Não é que espero que funcione, eu estou olhando porque vai funcionar, e eu quero estar atento a hora que for funcionar, porque a resposta está vindo, por qualquer caminho ela pode vir. Então veja que essa fome não só te abriu o selo para te dar um pão sobrenatural, mas pôs uma espada na sua mão, para que você corte a cabeça do seu Golias. Está me entendendo? Disso que sobe na montanha e dá risada de Israel e fala assim, cadê o homem que vai lutar comigo? E Saul e os demais, um homem caído, curvava os ombrinhos assim, e fala, Pois é, né? Se fosse um tempo de Moisés, né? Isso não ia acontecer. Se Moisés estivesse aqui, Moisés não deixaria esse homem se levantar a fazer isso aí. Chegava no outro dia, Golias subia a montanha, olhava para o exército Israel que estava lá na outra montanha e falava, cadê o macho que vai brigar comigo aqui? Porque o combinado é um de nós e um de vocês, quem vencer fica com tudo. E quantos anos os crentes da mensagem não são desafiados por demônios? Se o irmão Branham estivesse aqui, o irmão Branham estivesse aqui, irmão, então, só que o irmão Branham não está aqui. Está entendendo? Só que o irmão Branham não está aqui. Não está aqui. Chega no terceiro dia, e aí? Cadê aí? Eu estou esperando aí. Pegava a lança, batia no escudo, batia no escudo, batia no peito. E o povo de Israel fala, a gente tem que ser humilde, né? Não pode também. Tudo tem seu tempo, irmão. Tudo tem seu tempo. Já viu isso aí? Eu gosto demais disso aí. Tudo tem seu tempo, tá bom? Tudo tem seu tempo, o irmão tem que entender que não sei o quê. Chegava o cara do dia, ei, covardes! Cadê a igreja primitiva aí? Cadê a igreja aqui? Cadê? Só que na 7ª ida, ele se deu mal. Certo? Porque quando ele falou, alguém lá respondeu, o quê? Pode falar. Não era quem ele esperava, porque era um menininho desse tamanho assim, ó. Pode falar. Baixa aí. Baixa aí que aqui em Israel tem Deus aqui, viu? Aí a coisa mudou. Os irmãos estão me entendendo?
E está na hora dessa coisa mudar também. Você fica em paz, você está vendo irmãos lutando por filho que está no mundo, por filha que está no mundo, por marido que está no mundo. Você fica em paz sem orar, sem interceder, sem ajudar nossos irmãos que está sendo desafiado. Você fala, e aí, crentona, cadê o Deus lá da sua igreja? Lá? Cadê? Você fica em paz com isso? Você consegue ficar em paz com isso? Eu não fico em paz com isso. Como é que uma mensagem poderosa como essa tem tanto mau caráter, adúltero, mentiroso, respaldado com ela? E que o diabo se põe atrás, cruza os braços e fala, pode pregar, prega aí, prega, bora, vai, vamos. Só que se entrar um demoniado, ele sai correndo. Eles falam assim, não, é isso mesmo, não, irmão, tem que ter paciência, irmão. Isso não te incomoda? Isso me incomoda muitíssimo. Está na hora desse espírito do pequeno Davi, como disse o irmão Brana, o grande guerreiro Davi, está na hora desse espírito do pequeno Davi estar em outro Davis também. Certo? Em dizer, aqui tem Deus, tá? Deus está aqui, viu? Põe o pedido de oração aqui, veja se ele não responde. Deus está aqui. Ora, não é como nós temos ouvido, infelizmente temos ouvido. Bom, nós estamos aqui, estamos hasteando uma bandeira. Aqui, ó. A bandeira que cremos ser a verdade. A bandeira está triangulando aqui, ó. Está entendendo? Aí você pergunta para mim, você está hasteando a bandeira? Lá em Jundiaí está hasteando a bandeira? Tá, nós estamos com a bandeira em pé, meu irmão. Está hasteando a bandeira. Acham-se os únicos. Acha-se os únicos. Se você... Não é isso. Eu estou dizendo que aqui nós queremos hastear essa bandeira. E quando eu olho ao longe, tem bandeiras sendo hasteadas também. Porque os filhos de Deus estão hasteando a bandeira do Evangelho. Pagando caro, mas estão hasteando a bandeira do Evangelho. Ora, não é porque aquilo está hasteando que eu também não vou hastear aqui. Eu tenho que hastear a bandeira aqui. E manter ela hasteada. Porque essa bandeira, com o brasão do reino que eu pertenço, está dizendo que estamos de pé. Está dizendo que nós ainda cremos na oração. Que nós cremos nos dons espirituais. Que nós cremos em Marcos 16. Que nós cremos numa terceira puxada para hoje. Que nós cremos que Deus abriu os selos, esse Filho do Homem veio e hoje está encarnado na igreja, com a mesma espada que derrotou Satanás lá ontem, está derrotando Satanás aqui hoje, do mesmo jeito. Porque se eu não crer nisso, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui por causa de cargo. Está me entendendo? Eu não estou aqui por causa de cargo. O dia que eu tornar isso aqui o meu ganha-pão, eu morri. É como disse Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Seja aqui, seja aqui. Amanhã acabou tudo isso aqui, eu tenho que estar em alguma esquina pregando o Evangelho. Eu tenho que hastear essa bandeira. Ela tem que ficar hasteada. Certo? E ela é pesada, tá bom? Essa bandeira é pesada. Então precisa de várias mãos para manter ela tremulando lá em cima. E a minha mão Deus vai ver. Você está me entendendo? A minha mão Ele vai ver lá. Cansa uma eu ponho a outra. Cansa essa eu ponho essa daqui. Cansa essa aqui eu ponho. E se tiver alguém mais chegando para pôr a mão, para esse evangelho ficar de pé, é bem-vindo. Mas vamos manter essa bandeira de pé. Engraçado que quando é a bandeira presbiteriana batida, tem muita mão levantando, sabe? Muita mão, porque brilha, é o brilho e tal. O que você é? Eu sou fulano de tal, lá na igreja presbiteriana. Eu sou fulano lá na igreja. Só que a mensagem não é isso, irmãos. A mensagem não é isso aí, não. Podem querer transformar a mensagem, mas a mensagem não é isso aí, não. Por isso que nós estamos falando assim, nós não queremos aqui pregador profissional, nem músico profissional, nem líder de cântico profissional. Não. Isso aí não é para nós, não. Nós vamos fazer o melhor para Deus, isso é verdade, mas não vem com esse negócio de profissional para cima de mim, não. Certo? Que nem desculpa, eu posso citar isso porque foi o irmão Brana que disse. Aquelas mulheres vinham cantar, sabe esse negocinho aqui, ó? E eu vou falar que a irmã tem, tá bom? Mas digamos que ela tem isso aqui assim, ó. Aí, subir e descer, você parecia um... Aí diz que ela ia ficando vermelha, roxa, e sabe os pezinhos subindo, para terminar o hino. O irmão Branham disse, ela quase poderia trincar um copo. Mas isso estava tão longe dos ouvidos de Deus, embora isso pareceu tão bonito aos ouvidos da audiência,
Mas Montbrand disse, eu preferiria aquela irmã. Talvez esteja faltando vários dentes na boca dela. Que ela mal sabe o que é um microfone. Mas quando ela abre a boca dela, os ouvidos humanos podem ruir, mas Deus está aceitando aquilo como uma adoração tão perfeita e tão real. Somos ainda essa igreja? Cremos ainda nisso, meus irmãos? Que ela poderia ter talvez uma aparência não tão boa, de alguém tão rude, mas quando ela precisa trazer a Deus, nada de profissional, não pregador profissional, não, pregador tem um tempo, não, assim, ó, é 45 minutos, 44, 59, ele fechou o sermão, amém. Oh, esse homem é perfeito, meu Deus do céu, que homem, meu Deus, ele é perfeito, ele não, o irmão Branham disse, Neville, você não tem vergonha de pregar um sermãozinho de 25 minutos. Pastor do Redil, lê lá, aqui ó, que vem da Bíblia do Brasil. Não te dá vergonha pregar um sermãozinho de 25 minutos. Eu creio. Escureceu ainda não, hein? Tá quase, uns minutinhos, quase. Liga a luz lá fora, lá para dar uma... Quase. Não só, tudo bem? Amém? Não só para te dar um pão, romper um selo para te dar um pão que é sobrenatural, mas para te dar a espada para a vitória de todas as coisas. Pensa comigo. São Mateus capítulo 12. Os discípulos de Jesus estavam andando no dia do sábado. Começaram a colher espigas. Os fariseus viram e disseram assim, os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Jesus disse, do verso 1 ao verso 4, Jesus disse, nunca lestes que Davi, também no 7º dia, tendo fome, tomou um pão que não lhe era lícito tomar? Ele recorreu a esse tipo. Só para nós voltar. Se a fome que Deus colocou em você é fome de Deus, esse Deus vai te alimentar de uma forma... Amém. Eu perguntei para você, você crê nisso? Você sabe que os discípulos disseram que cria também, né? Só que quando Jesus veio andando sobre as águas, eles gritaram o quê? É o fantasma! Meu Deus! Eu pulei, eu rolei no chão, meu Deus, meu Deus! O irmão Branham disse, quando a resposta vem, eles se assustam. Mas o Espírito Santo não é para te assustar, o Espírito Santo é para te encher, Mas ele se assusta, ele fica assustado com a resposta. Mas nós não vamos chamar ele de fantasma, nós vamos chamar ele de Salvador. Graças a Deus, nosso Salvador chegou, porque a resposta dele é sobrenaturalmente. Um irmão mais rápido que encontrar, São Mateus capítulo 4, agora sim, indo para o final. Versículo 1, com a voz bem bonita e alta, por favor. São Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Espera aí, quem levou Jesus para o deserto? Tá. Sim. Espera aí. Se você tem fome de Deus, a maneira como Deus vai saciar essa fome é de uma maneira sobrenatural. Preste atenção que a Bíblia está dizendo que Jesus foi levado para o deserto, tentado por 40 dias. E tendo fome, você percebeu que o diabo não foi atrás de Jesus? Não foi atrás de Jesus quando ele não estava com fome? Acho que é a caixa. Os irmãos percebem isso? Que assim, ó. Cadê? Deixa eu usar essa aqui.
que é o dia 1, dia 2, aí foi. Aí dia 38, 39, de 40. Ele saiu, o Espírito levou ele aqui, no dia 1 e tal. Mas quando chegou aqui, ó, no final, até no final, né? Tá bom, os irmãos entendem, né? Terminou esse dia. Nesse outro período aqui, o diabo não foi através de Jesus. Quando diz aí na Bíblia que o diabo foi através dele? Quando ele teve fome. Isso, espera aí. Então, ó, ele foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado. Ok. Mas e teve fome. Quer dizer, quando ele teve fome, a Bíblia diz, e chegando a ele o tentador. Então, o tentador chegou a Jesus na hora que ele teve fome. Tudo bem? Olha, me dá só isso. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui. 7:15, nem 7:15, 7:12. Eu acredito que isso aqui vai ajudar a sua alma. O diabo não chegou nele, o diabo não foi até Jesus, dentro desse período. Ele foi quando Jesus teve fome. Ou seja, olha a sua vida. Quando foi que algum momento na sua vida você teve o que talvez Deus está exigindo de nós hoje? Que você fala assim, não, agora chega. Agora eu quero ver esse Deus, agora eu quero ter essa experiência, agora eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas isso tem que ser preenchido dentro de mim. Você está me entendendo que chega um momento da nossa vida, nós temos uma longa caminhada, ó. Tem ou não tem? Uma longa caminhada. Mas no momento em que essa fome está lá, essa fome que Deus colocou e que vai ser respondida de maneira sobrenatural, vai ou não vai? Quem chega junto disso é o diabo também? Que o diabo lutou contra você, lutou, beleza. Seu tempo de caminhada, beleza. Mas quando essa fome nasceu dentro de você, e falou assim, chega, agora eu vou ser um cristão, agora eu vou ter caráter, agora eu vou ter vida de oração, agora eu vou ter vida santificada, agora eu vou ter isso que o irmão Brana disse que nós teríamos, eu vou ser um desses aí, põe meu nome aí que eu vou ser um desses aí. Você percebeu que é nessa hora que o diabo chegou? Quando ele teve fome? Que hora você acha que o diabo vai atrás de você? Estar em busca da verdade é conhecer o diabo de perto também. Está me entendendo? Porque ele vai fazer de tudo. Tudo. Suas finanças, sua saúde, isso aí. Tudo. Por quê? Porque agora você tem o quê? Antes estava. Se dá, deu. É culto hoje? Rapaz, mas não sei, não, vou preparar para ir no culto que, não dá mais. Oh Deus, o Senhor sabe. Ele sabe mesmo. Só que de repente, alguma coisa lá dentro disse, basta, chega. Na mensagem sede, está aqui, ó, eu não vou ler, tá bom? Ó, para você ver como eu estou querendo ganhar tempo. Eu não vou ler, mas é o parágrafo 28. Vamos para esse sede é uma necessidade. Está me ouvindo ainda? Sede é uma necessidade, um desejo que dói. Esse irmão, não podia escolher palavra melhor. Você tem necessidade e tal, desejo, eu tenho um desejo e tal, viver uma vida com Deus, mas tem um momento que dói. É o que o irmão Brana diz, você começa a olhar você, sua casa, aí você vai ler a mensagem, o momento assim, malditos são os filhos que os pais não oram com eles, sabe? Você começa a ler essas coisas, como é que eu vou orar se eu não consigo orar? Pera um pouquinho, eu estou falando demais, eu não estou, como é que... Aí isso começa a te dar uma... Quem chega? Quando o tentador chegou em Jesus,
O diabo sabe que uma fome colocada por Deus vai ser respondida de maneira... Tanto é verdade que o diabo chega para ele e fala assim: por que você não toma dessas pedras e faz o quê? O que é isso? Pegar uma pedra e transformar em pão, irmão Marcos. O que é, irmão Marcos? Sobrenatural. Ou seja, ele sabia que nesse ponto algo sobrenatural ia acontecer. Está entendendo? Aí ele chega para Jesus e fala assim: por que você não transforma dessas pedras pães? E Jesus não disse: sai mentiroso. Porque, acho que é o versículo 11. Dá uma olhada no 11 para mim ler. Os anjos. Essa fome foi respondida sobrenatural ou não foi? Foi, meu irmão. Os anjos desceram. O diabo sabia que ia ser sobrenatural. E a resposta foi sobrenatural. Só que, o que o diabo quis? O diabo quis perverter a palavra. Ele está com fome. O Wesley viveu uma vida medíocre, mediana, orava mais ou menos, jejuava, sei lá, 2, 3 horas, daqui a pouco. Agora tá, então como é que é? Não, agora está tendo fome. Ele está orando assim? Está jejuando essa quantidade? Tá? Então agora é a hora. Viu, Wesley? Então, a palavra diz que, está escrito que... Entendi. Eu não vou dizer que ele é mentiroso, porque a palavra diz isso mesmo. E eu sei que no final do meu teste, isso vai acontecer sobrenaturalmente. Mas eu vou dizer para ele: não só de pão viverá o homem. E não só dessa escritura, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o diabo sabia, e ele sabe, que a resposta da sua fome vai ser de maneira sobrenatural. Só que tem um preço a ser pago, e esse é o preço da tentação, porque Jesus tem que pagar esse preço nesse período, de resistir, não ter os mundos, aguardar até o reino milenal, ele pagar para governar no reino milenal, aí já é outro assunto, para que ele seja servido. Então, na tua fome, presta atenção. O diabo vai pôr no seu caminho uma série de coisas, mas tenha paciência e faça a sua parte. Começa a falar assim: está escrito, mas também está escrito, viu? Está escrito isso, mas também está escrito o quê? E no final vai terminar os anjos descendo. Ou seja, aquela fome dele foi alimentada sobrenaturalmente, sim ou não? Sim. Pegar outra passagem, Marcos capítulo 11, presta atenção no que eu vou dizer, para nós correr, presta atenção. A Bíblia diz, Marcos capítulo 11, que Jesus tendo fome, tendo o quê? Fome, foi numa figueira. Ele foi numa figueira para se alimentar do quê, irmãos? Só que essa fome tem que ser alimentada como? Ele foi na figueira, Jesus chegando... Cadê? Alguém achou? Acha o versículo para mim, que eu não sei qual que é. Lê bem alto aí. Porque não era tempo de figos. Para mim terminar, para eu terminar. Ele teve o quê? Quando ele chega, ele olha para a figueira não tem figo. Deixa eu te perguntar, o que vai acontecer a seguir é sobrenatural ou não é? É sobrenatural o que vai acontecer? Aí ele olha, ele começa a virar as folhas. E os discípulos olham, que o irmão Brana pregou muito sobre isso. Ele está procurando uma coisa que, não é o tempo. Só que Jesus não aceitou isso. Ou seja, quando Jesus está com fome, ele não aceitou o fato da figueira não ter aquele fruto, mesmo estando fora da estação. Aí, ele disse: nunca mais ninguém coma de ti. Você entende que quando você está com essa fome, você não vai aceitar negócio que foi só para os dias do Mombrana. Essa fome não respeita a estação.
Está entendendo? Essa fome não respeita tempo. Essa fome quer a cura funcionando hoje, os dons funcionando hoje, o batismo com imposição de mãos funcionando hoje, quer tudo o que a Bíblia prometeu hoje, não tem esse negócio de estação. Jesus, nunca mais ninguém coma de ti. E você pode ver, igrejas que eram uma bênção, Deus espera que nunca mais alguém seja alimentado de vocês. E o que são hoje? Coaches no púlpito, dizendo que tua vida vai melhorar e que a porta do emprego vai abrir. Isso, o irmão, alimento espiritual no seu devido tempo. O irmão Branham disse: eu prefiro morrer do que me tornar um desses. Esse que eu estou sendo sincero, Deus está obrigado com a minha sinceridade. Eu tenho feito o que eu, lembra? O mais miserável que diz, eu tenho feito o que eu posso. Nunca mais ninguém coma de ti. Porque chegou, não, mas isso foi para os dias do Mambrana, ou isso foi para os dias não sei do quê. Ah, não, isso será para depois do milênio, isso será, não sei. Não, está tranquilo, vem aqui, porque você não tem que fazer o seu esforço de orar, porque isso foi só para a igreja que orava, não sei o quê. E essas coisas, essa mente, essa ideia, esse ismo maldito que tem entrado para dentro da mensagem, em dizer que Deus não é o mesmo. Em dizer que a razão por que os seus esforços não terminam de maneira sobrenatural, não é porque você não ora, que você não jejua, é porque é a época, né? Eu não estou falando do pastor jejuar, do pastor orar, porque eu tenho, antes de ser exemplo na palavra, eu tenho que ser exemplo em oração e jejum. Porque eu digo, o púlpito não pode receber um homem que não jejua e não ora. Longa oração, não pode. E hoje, graças a Deus, com o respaldo da mensagem. Tudo bem, mas não só quem está aqui é santo, toda a congregação é o quê? Santa. Não, as coisas não estão acontecendo, você abre a sua boca, porque pode ver, eu poderia estender isso aqui, mas não podemos por causa da nossa ceia, mas a fome, a palavra falada é um resultado de uma fome. Aquela irmã tinha fome de ver os seus filhos na mesma fé, na mesma igreja, orando, tendo o irmão Branham como profeta, crendo nos sinais, crendo que esquilos foram criados a partir do nada, mas eles estavam ouvindo o profeta falar. Pensa no coração de uma mãe, vocês aí, mãe, olha para a irmã Rete, doeria no seu coração? Doeria no seu coração? Se você vê dois dos seus filhos rindo da fé que você tem, doeria ou não doeria? Se você pega os seus filhos que aí você tem, se eles virassem as costas para você e falassem, mãe, isso é uma baboseira, e risse, eles zombassem, isso doeria ou não doeria no seu coração? Você não teria fome na sua alma para dizer, Senhor, se o Senhor me desse eles, se o Senhor colocasse eles ao lado da palavra, Pai, se o Senhor salvasse a vida deles, porque eu sei o destino de alguém que zomba de algo que Deus está falando, isso doeria? Não seria uma fome na sua alma? Não seria uma fome no seu coração? Pois é. Essa fome terminou ou não terminou com o poder da palavra falada? Terminou ou não terminou? Foi suprida de maneira sobrenatural ou não? Pois. Foi suprida de maneira sobrenatural. É aqui que o diabo vai te pegar, só que aqui que é Deus que vai te responder sobrenaturalmente. Não ontem, hoje. Às vezes, essa fome ainda não está, sabe? Teve um dia que eu viajei e fiquei um mês fora. Deus me provando, tá? E outro país, cultura totalmente diferente. Mas, rapaz, acredite nisso que eu vou falar, tá? Nesses 30 e tantos dias, eu só comi o que eu não gosto de comer. Eu falando de comida de novo. Desculpa aí, tá? Chegou o primeiro dia, eu quase menti, quase falei que estava de jejum. Eu falei, não vou mentir, né? Aí tá. Só que aí, nos outros dias, eu fui fugindo. Chegando tarde e tal. Não precisa não. Não quero, não. Lleno. Vou dormir, tá.
Só que no terceiro dia começou a me dar um sintoma. Está entendendo? Quando esse sintoma começou a me dar, acredita que eu comecei a olhar o prato de outra maneira? Comecei a olhar, falei, esse negócio parece que é bom. Vou provar isso aqui. É uma delícia, assim, ó. Então, eu sei que orar é chato, é um negócio assim, ó. Eu já coloquei isso aqui, é um esforço, nenhum exercício físico no mundo gasta caloria que na oração. Nada usa mais o seu cérebro do que o seu corpo. Você levanta da oração, se ela foi certa, moído. Então, talvez é um prato que você olha assim e fala, os irmãos, orem por mim. Mas quando isso aqui doer, quando o que disse, creio que foi Spurgeon, a convicção do pecado for tão duro, que você também abraçar o púlpito e gritar, Deus, eu estou perdido. Se eu morrer agora, o meu caminho é o inferno, Senhor. A hora que isso aqui doer, ó, por você, por sua família, por sua esposa, por seu marido, por seus filhos, por aqueles que estão ao seu lado, pelos seus irmãos, pelas suas... A hora que isso aqui doer, aquilo que você olhava meio... Para que tudo isso? Para que o irmão no chão? Para que a irmã pulando? Para que? É isso que você vai estar comendo também, você vai estar se alimentando disso. Está vendo? Aí você vai ser esse fanático que ora todo dia. Você vai ser essa fanática que jejua toda semana. Você vai ser essa pessoa porque você tem. Deus abençoe. Vamos pôr de pé. Obrigado, Senhor. Dá-nos essa fome, Pai. Estamos aqui porque viemos sedentos de algo. E nós não viemos apenas receber, nós viemos também entregar, Senhor. E creio que o Senhor não nos deu pão comum, Senhor, mas que Tu tem nos dado um pão sobrenatural, que os nossos pais não conheceram, Senhor. Mas nós queremos sair também, Senhor Jesus, carregando a espada que derrotou o diabo lá ontem, nas páginas da Bíblia, nos parágrafos da mensagem. Essa espada que humilhou os demônios, Pai, que aprisionavam seus filhos. Essa espada que cortou a cabeça de um gigante que desafiava os teus filhos, Pai. Uma vez, Senhor, o Senhor andando pelas terras da Judéia, viu aquela senhorinha com a coluna curvada. Ela nunca pôde olhar o sol, ela nunca pôde olhar uma nuvem, ela não podia olhar para cima de uma árvore. Sua coluna tinha sido deformada e ela vivia, diz a Bíblia, em toda boa parte de sua vida agachada, inclinada, andava sem olhar à sua frente. Mas um dia, ela andando sem conseguir olhar, ela bateu na perna de um homem. Ela já tinha batido na perna de muitas pessoas, pedindo desculpa aqui, desculpa ali, mas ali ela bateu na tua perna, Pai. E quando tu colocasses as mãos sobre ela e ordenasse a cura dela, disse o irmão Brano, é como se alguém puxasse ela pelas costas, e ela ficou ereta, e ela podia olhar olho no olho, ela podia olhar o céu, ela podia olhar as nuvens, ela podia olhar. Aquele demônio teve o vencimento de sua hospedagem naquele momento. Aquela espada o cortou. Os fariseus disseram, não te é lícito curar no sábado. Jesus disse, quando um boi cai, vocês vão socorrer ele. Eu não poderia ajudar essa filha de Abraão, que por toda a vida andou assim.
Essa espada está disponível esta noite para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos essa fome, Senhor. Dá-nos essa fome. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Pai, para que tenham isso, para que sejam libertos, para que tenham de verdade o caráter de Cristo, para que nós deixemos, Pai, nossas próprias ideias, Pai, que é o que eu tenho que fazer todo dia, Senhor. Todo dia eu tenho que pôr minhas ideias e pregá-las na parede. Se quero algum resultado contigo, Senhor, eu preciso acabar com as minhas ideias, preciso acabar com os meus orgulhos, preciso acabar, Senhor, com as dificuldades que eu mesmo ponho nas coisas. Ó Pai, o reino de Deus não é só nós aqui, Senhor. O reino de Deus não são só esse número de pessoas que aqui está, Pai. Ali vimos aquelas almas, vimos outros. Pai, deixa essa igreja ser uma das que vai ajudar as almas que estão perdidas, Senhor Jesus. Por favor, meu Pai, não de maneira falsa, não, Senhor, não sem condições, não sem os requisitos, da maneira como o Senhor colocou que deveria ser, que a nossa oração alcance essas almas, Pai. Talvez entrou alguém aqui nesta noite com essa fome que o pastor falou aqui, Senhor, e ele pode dizer: Deus, eu tenho uma fome na minha alma. Na verdade eu nunca te senti, Senhor. Na verdade eu nunca tive essa experiência. Na verdade eu nem sei se eu sou cristão. Na verdade eu nem sei como ter essa questão de oração. Eu sei que é verdade, mas eu não consigo ficar 2 dias sem jejuando. Eu não consigo isso. Eu não posso colaborar dessa forma, Pai. Mas Deus, por que estou aqui? Não na igreja, porque estou na palavra, porque essa fome está no meu coração. Sou eu um vaso de desonra? Será que o Senhor me pôs aqui como vaso de desonra? Paulo disse, numa casa vasos de honra, vasos de desonra. Mas será que sou eu essa desonra, Pai? Ou, como disse o apóstolo Paulo, e vocês se separem de vós próprios e do mundo, para não ser um vaso de desonra, mas para ser um vaso de honra. É isso que tenho que fazer, Senhor. Então dá-me a força, Pai. Dá-me esse pão sobrenatural. Talvez esse sermão foi a resposta sobrenatural para alguma alma que estava clamando, alguma alma que estava esperando de Ti, Senhor, uma resposta para essa fome. Pai, viemos Te entregar o nosso coração, para que ao sairmos daqui o Senhor vá nele, habitando nele. É certo que o diabo também sabe que essa fome está em nós. Ele tentará perverter essas coisas, mas deixa nós olharmos para o principal. Deus, como estava conversando com um irmão, nós vemos hoje atletas no mundo, eles estão batendo recordes. Se nós perguntássemos para eles como eles fizeram, nós veríamos cada dia da vida deles uma dieta, horas de exercício, horas de dedicação, horas de empenho, porque Paulo disse, eles correm por um prêmio carnal, e mesmo sendo um prêmio carnal, se abstém de tudo. Se eu oferecer um lanche para ele, ele não quer, ele vai dizer, não, eu preciso correr, eu preciso jogar futebol, não posso comer isso. Se eu pedir para ele dormir um pouquinho mais tarde, ele fala, não, eu preciso me levantar, eu estou me preparando para algo. Quanto mais nós deveríamos nos abster para um prêmio espiritual, Senhor. Como vamos orar 10 horas se não oramos uma? Como vamos jejuar 5 dias se não jejuamos um? Todos os dias, Pai, entramos numa dieta, não para preparar o corpo natural, mas o espiritual, porque a promessa é que o imortal vai revestir o mortal, o incorruptível vai revestir o incorruptível. Por isso nosso exercício é o de dentro, é o da alma. Como vamos alcançar isso se não fazemos isso todos os dias? Como vamos ser como, meu Deus, como? Atletas do Senhor, atletas do Espírito Santo, buscando um prêmio se não nos abstemos. Eles por algo natural, por um dinheiro, aí fora se abstêm de tudo.
mundo, se abstém de família, se abstém de comida, se abstém de prazeres, se abstém de amizades. Eles não estão nas baladas, não, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho treino, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar disso. E Paulo disse: por um prêmio natural, nós precisamos iniciar a nossa caminhada, Pai, o nosso treinamento, Senhor, e nos abster e ter uma dieta do Espírito Santo, uma dieta sem celular, uma dieta sem internet, uma dieta sem rádio, uma internet sem parentes, uma internet sem as coisas do mundo, e nos abster disso, Senhor, se quisermos ter algum resultado. O natural tipifica o espiritual. Quando aquele boxeador vai para o ringue, ele já lutou muitas lutas em seu treino. Quando nós vamos para a oração, é que nós já oramos muito no nosso quarto privado. Eu tenho fome disso, Pai. Sei que o coração do meu irmão e da minha irmã também tem fome disso, Senhor Deus. Eu sei que isso não é para todos, Pai, eu sei que isso não é para todos, mas eu sei que há eleitos, Pai, cuja alma tem fome, não para saciar seus orgulhos, não para saciar suas vontades, não para serem algo, Pai, diante dos homens, mas para ser grande diante de Ti, Senhor, em humildade, em fazer o que tem que ser feito, não o que queremos, mas fazer o que tem que ser feito. Mas antes dele dizer eis-me aqui, a Bíblia diz: um anjo retirou um tição ali de fogo, queimou os lábios de Isaías, porque ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, que habita num povo de impuros lábios. Mas quando aquela chama, aquela brasa queimou os seus lábios, e o Senhor perguntou: a quem enviaremos nós? Ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. A minha vida só tem um propósito, Pai, é fazer a Tua vontade. A fome da minha alma não é dinheiro, não é ter uma casa própria, não é ser bem sucedido, não é agradar um parente, não é agradar uma esposa, um marido, é fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Por isso, Pai, eu tenho essa fome, e digo a você, amado irmão, se você tem essa fome, levante sua mão, receba essa oração, quebre a gravidade e entregue a Ele a sua rendição, sem emoção, do fundo da sua alma, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Diga: Pai, eu me rendo ao Senhor, Deus. Você tem coragem de dizer isso? Eu me rendo ao Senhor, Pai. Eu estou cansado de mim mesmo, Senhor. Eu estou cansado do meu jeito, estou cansado do jeito que eu falo, estou cansado das minhas atitudes, eu estou cansado de ser eu, Pai. Agora eu quero ser o Senhor, Deus. Me alimente sobrenaturalmente, Pai. Cura as feridas da minha alma, Senhor, que talvez eu nem tenho coragem de contar para o pastor, de contar para ninguém, mas o Senhor sabe que eu estou ferido. Mas cura as feridas da minha alma, Senhor. Cura meu coração, e que Teu Espírito Santo faça morada neste tabernáculo, Pai. Tudo que eu posso oferecer ao Senhor é a minha fome, é dizer: Papai, eu estou com fome, Pai, eu estou com fome, eu estou sedento, eu tenho anos de igreja, eu tenho anos de leitura, eu estou com fome, Pai. O Senhor não enviaria algo do céu, porque os humanos não podem me ajudar, mas algo do céu, algo que talvez eu nem sei como explicar, como é feito, preparado,
mas que o Senhor pensou em mim e enviou do céu porque pensou em mim. É disso que nós precisamos, Pai. E viemos entregar a nossa fome ao Senhor, e viemos entregar as nossas lágrimas ao Senhor, e viemos entregar os nossos lenços encharcados para o Senhor, Deus. E viemos mostrar as nossas mãos ao Senhor levantadas em rendição a Ti, de que precisamos do Teu Espírito Santo, e de que precisamos saber orar, e de que precisamos amar uns aos outros. Que esse ano seja um ano de rendição completa, Pai. Seja um ano que o mundo não verá nossa face, que possamos nos esconder em Cristo Jesus, o único lugar que vamos encontrar paz, o único lugar, Senhor, onde nossas almas estarão satisfeitas. Ali está uma irmã enferma, Senhor, precisando das orações dos Teus filhos. Nós intercedemos por ela, Pai. Ajuda a Madaniela, essa irmã aqui no altar, Senhor. Tu conheces a fome que ela tem, Senhor, em sua alma. Foi o Senhor que a trouxe, Pai. E não tem melhor lugar para estar do que o altar, Senhor. Responda sobrenaturalmente, Senhor Jesus. Preenche essa fome, Pai. Não algo dos homens, porque eu só posso usar a minha voz e tentar pregar, ministrar um sermão, mas só o Senhor convence, só o Senhor deixa isso entrar na alma. E se isso entrou na alma da minha irmã, Pai, responda sobrenaturalmente. Preencha, Senhor, as lacunas, preenche tudo que necessita ser preenchido, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor.